Paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida, aonde você estiver me ouvindo, que Deus te abençoe ricamente. Vamos lá para a palavra do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Porque o caminho do homem estão perante os olhos do Senhor. Não esqueça desse versículo. E ele considera todas as suas veredas, ok? Agora vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Aqui no capítulo 24 de Gênesis, o capítulo começa desta forma. Abraão já estava idoso e ele manda chamar um dos mais antigos servos que ele tinha na sua casa, que governava tudo, né, o que ele possuía. Como Abraão já estava bem avançado em anos, Isaque tinha seus 40 anos e ainda não tinha casado, Abraão queria uma mulher não das cananeias, não da terra onde ele estava, mas ele queria uma esposa para o seu filho Isaque, da terra da sua descendência, da sua família. Então o casamento para Abraão era muito sério, e antigamente, naquele tempo, mais ainda era porque esse casamento, ele sabe que se Isaque casasse com uma mulher que não temesse a Deus, não só afetaria a família, mas afetaria também a tribo. A comunidade. Então Abraão tinha esta preocupação, mas Abraão também tinha outra preocupação. Ele não queria que Isaque percorresse esta longa jornada de sair da Mesopotâmia e ir até o lugar chamado Naor, para que o filho ficasse lá, porque havia uma promessa da parte de Deus que era ali que Deus abençoaria a casa dele, a descendência dele. Então, por que Isaque tinha que percorrer mais ou menos uns 800 quilômetros para ir atrás de uma esposa? Ele não queria que Isaque passasse por isso. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, ele chama o mais velho, né, o servo mais velho da casa, e ele fala assim, olha, eu quero que você jure. Então eles tinham o costume de colocar a mão, né, debaixo da coxa para fazer o juramento. E ele chama, né, o seu antigo servo, que é muitos dizem que foi o Eliezer, que é aquele que ele disse que esse era o herdeiro da casa, e o Senhor não é esse, mas você vai gerar um filho, vai sair das suas entranhas. E então assim, muitos teólogos dizem que aqui não relata o nome desse servo, mas muita gente fala que foi o próprio Eliezer que foi de encontro à esposa de Isaque. Então ele fala assim, olha, eu quero que você jure a mim, não só a mim, mas o Deus do céu e da terra, que você não vai deixar, não vai tomar esposa para o meu filho aqui das filhas desse povo dos cananeus. Eu habito aqui, mas eu não quero uma mulher para ele daqui, eu quero uma mulher de lá. Então, aquele servo, né, ele promete a Abraão. E ele fala assim, mas e se eu for até lá? E se eu chegar até lá, pode acontecer, se eu encontrar essa mulher, ela pode não querer seguir-me para esta terra aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou levar o teu filho. Não, meu filho não. Não, pelo amor de Deus, não faça ele voltar lá. Porque eu sei que Deus, Ele tirou-me da casa de meu pai, Ele tirou da minha terra natal, e Ele jurou a mim que a minha descendência, Ele daria a esta terra. Ele daria esta terra à minha descendência, desculpa. Então, eu sei que Ele enviou o anjo, e esse anjo é que vai preceder, é que vai abrir a porta, é que vai te orientar, e ele vai mostrar para você a esposa do meu filho. Gente, isso é muito sério. Isso é um sinal de fé, de confiança em Deus. Ontem eu estava pensando que tem pessoas que nascem em um país, mas nunca vão morrer no país onde nasceu. Porque não é ali que Deus tem um propósito. Há pessoas que nascem em certo país e chega uma fase, Deus tira desse país e leva para bem longe.
Aí você fala assim, não, mas quando eu ficar velho, eu vou voltar para este lugar, porque é aqui que eu nasci. Tem lugares que Deus vai te tirar e você não vai voltar mais. Tem lugares que Deus vai te arrancar e você não vai voltar mais. Tem cenários da sua vida, na tua vida sentimental, que você já viveu, que você passou e você não vai voltar mais. Tem doenças que você está vivendo e Deus vai te tirar deste lugar e você não vai voltar mais nessa situação. Então tem lugares que Deus nos tira e não é mais para voltar. Então Abraão está dizendo para o seu servo, não deixe meu filho ir até lá, mas o Deus vai mandar um anjo. E o anjo ele vai abrir o caminho para você e você vai dar de cara com a pessoa que ele escolheu para o meu filho. Era exatamente isso que Abraão estava dizendo para o seu servo. Ele vai, ele promete, ele põe a mão por baixo da coxa de Abraão e ele fala, eu estou honrando com a minha palavra, eu juro, e vou fazer conforme aquilo que você está me pedindo. Aí, o servo, o que ele faz? Pega 10 camelos. Gente, eu não sei se é Eliezer de fato, porque não tem o nome dele aqui. Mas o que eu entendo na mensagem é que poderia ser sim aquele que já por muitos anos estava na casa de Abraão e era o servo fiel a Abraão. Esse servo ele vem com 10 dos camelos de Abraão. Ele pega os bens, ele pega presentes, ele faz aquela comitiva porque ele precisava viajar, ele precisava fazer mais ou menos 800 quilômetros para chegar no lugar exato, aonde Deus queria que ele chegasse. Ok, lá vai ele, rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Imagina o coração desse servo, imagina se eu percorrer tantos quilômetros e lá chegar e não ter respostas e Abraão está maluco. Talvez o Espírito Santo de Deus pede para você fazer algo e você tem que percorrer quilômetros de dificuldade, de calor, porque naquele tempo era o deserto. Lembra dos mercadores que levaram José como escravo para o Egito? Eles percorriam o deserto, eles percorriam esses lugares áridos e nesse estado aqui você entende que essa comitiva do servo de Abraão estava vivendo também um processo difícil no calor e durante a noite o frio, mas havia um propósito, havia uma direção. Abraão deu-lhe uma direção. Abraão não só era amigo de Deus, mas também Abraão era profeta de Deus. E ele sabia que Deus não deixaria ele envergonhado. O caminho é longo. E Deus às vezes vai nos mandar por caminhos longos para percorrer, difíceis para alcançar. E nós pensamos assim, nossa, mas eu comecei esse caminho difícil, e se quando eu lá chegar não tiver nenhuma resposta e não tiver nada, e eu ter que voltar e retroceder envergonhado, mas assim diz o Senhor para você, há uma palavra minha, há uma sustentação minha, há uma visão minha, por isso que eu mandei você ir, porque quando lá você chegar terá a resposta que você tanto quer. O servo de Abraão queria uma resposta. Ele não estava lá por passear com os seus camelos no deserto. Não, ele estava lá porque ele foi buscar uma esposa, algo para mudar a vida de Isaac, porque um casamento muda tudo, filhos muda tudo, um trabalho novo muda a sua rotina, porque tudo que é novidade muda sim a minha vida. Ele caminha. Ele levava nas mãos a certeza do chamado de Abraão. Quando Deus ele nos pede para fazer algo e ele nos encabeça para fazer algo, ele se responsabiliza sobre esse algo ou sob esse algo. Quando Deus ele nos manda fazer algo, não temas.
Porque não será um fim de desonra, não será um fim de tristeza, não será um fim de vergonha, diz o Senhor para você, quando eu te coloco como cabeça, para você ocupar uma certa posição, para você gerir certo negócio, para você tomar atitude em certa relação, eu digo para você, eu estou à frente e vou contigo até o fim. Vai lá, 10 camelos. Aí chega, enfim, no lugar indicado e preparado por Deus. Porque tudo, o deserto tem fim. Ah, não tem fim, já tem vivido muitos anos. Não, esse deserto tem um fim. O que você está vivendo tem um fim. Toda enfermidade tem um fim. Toda doença tem um fim. Toda vida financeira escassa, de dificuldade, chega um momento que tem um fim. Porque se eu viver o tempo todo nessa luta, Deus sabe que eu vou desfalecer. Então Deus ele vem com o quê? Com a provisão dele. Deus ele vem com a provisão dele. Ele vem com o escape dele. Porque ele sabe que nós não conseguimos ir além das nossas forças. Ele sabe muito bem disso, porque foi ele que te fez. O servo de Abraão, ele está com seus camelos junto a um poço de água. Por quê? Os camelos têm sede, são 800 quilômetros. Agora você imagina que um camelo pode beber até 103 litros de água. Eles mantêm essa água para conservar, para hidratar. Agora eles andaram 800 quilômetros, então eles estavam sedentos. Então se um camelo sedento bebe 103, mais ou menos 103 litros de água, agora imagina 10 camelos sedentos. 10 camelos sedentos. Espera aí, Deus está falando com você. Você vai entender o que Deus está falando com você. Aí ele vai até o poço de água e ele chega lá. E era tarde. O que tem a ver ser à tarde? Era o horário em que as moças saíam a tirar água. E o que ele estava à procura? De uma moça. Lugares estratégicos, pontos estratégicos, momentos estratégicos. Você tem que saber o momento que você deve atacar. Você tem que saber o momento que você deve dar o primeiro passo. Você tem que entender o momento que Deus pede para você agir, porque não adianta você ir e não ter um ponto estratégico, não ter algo que vai fazer a diferença. Hora da tarde. Momento em que ela sai, porque já está mais fresco, assim elas vão com seus cântaros buscar água. E o servo de Abraão começa a observar. Só que dentro dele ele está falando com Deus. Porque tem momentos que Deus nos coloca assim, mas esse é o ponto estratégico, mas será que vai acontecer isso mesmo, Deus? Será que isso vai funcionar mesmo? Tem esse ponto estratégico? Tem. Você está de frente ao ponto estratégico que Deus preparou para você. Mas aí vem a incerteza e você começa a falar dentro de você com Deus. Porque aquele servo de Abraão falou, ó Senhor, Deus de meu Senhor. Abraão, olha o respeito. Eu sei que você é Deus de Abraão, que o Senhor é Deus de Abraão. Ou seja, eu sei quem é Abraão e sei o que o Abraão já viveu no Senhor. Eu rogo-te, eu peço-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o teu servo Abraão. Faça essa oração, Senhor. Abra o teu coração nesse dia e fala para o Senhor, Senhor, olha a minha situação aqui. Eu estou no caminho, eu percorri o caminho, eu já estou no lugar estratégico, mas tem uma coisa, eu preciso que o Senhor me acuda aqui. Porque eu falo que é como a palavra do Senhor fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então seria inútil para aquele homem se ele não estivesse na direção de Deus. Mas há um pormenor aí na tua vida, você está na direção de Deus? Mas também há um ponto de interrogação para você nesse dia. Você está na direção de Deus?
Porque se o Senhor não edifica essa casa, se o Senhor não edifica o seu trabalho, se o Senhor não está nessa situação, é em vão a sua peleja, é em vão o seu esforço. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver na frente, não vale a pena o esforço humano. E a palavra diz lá no Salmo 127 que é inútil você levantar de madrugada, você dormir tarde, você comer, sabe, aquele pão assim, de penoso, daquilo que você granjeou, às vezes você até poupa para comer, porque você não quer gastar, porque você não pode. Porque a palavra diz que aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Aos seus amados, ele dá enquanto você dorme. Ou Abraão estava lá velho, avançado em dias, e Deus cuidando de Abraão e do filho de Abraão. Deus estava entregando na mão desse servo aquilo que Abraão havia no seu íntimo falado com Deus. E eu sei que eu estou falando com vidas aqui que está dizendo a mesma coisa que o servo Abraão. Senhor, rogo-te que me acudas hoje e usas de bondade para comigo ou com o meu servo Abraão. Talvez eu não tenha tanto crédito diante do Senhor, mas Abraão tem. Talvez você também possa orar dessa forma e falar, Senhor, acuda-me aqui hoje e usa de bondade para comigo, como o Senhor usou de bondade com Abraão, como o Senhor usou de bondade com Davi, como o Senhor usou de bondade com José, com Esther, como o Senhor usou de bondade com o apóstolo Paulo. Senhor, acuda-me aqui hoje, porque eu sei que eu tomei o caminho certo, eu sei que eu estou percorrendo esse deserto, eu sei que eu cheguei no ponto estratégico, mas eu preciso que o Senhor venha aqui intervir. Acudir, de fato me acudir. Eu estou aqui, ao pé da fonte de água, e eu estou vendo aqui as filhas dos homens dessa cidade, elas estão saindo para tirar água, é uma oportunidade, mas é aqui que ela está, a escolhida de Isaac está aqui, era mais ou menos isso que o servo de Abraão estava expondo ao Senhor. Mas eu vou fazer uma prova consigo, meu pai. A moça que o Senhor escolheu para Isaac, ela vai dizer para mim, ela vai se inclinar o cântaro dela e ela vai dar água para eu beber. E ela também vai dizer para eu beber e os meus animais também beberem comigo. Aí eu vou entender que esta é a moça que o Senhor designou para o teu servo Isaac. Olha o que Deus está falando com você nesse dia. Você já percorreu os seus 800 quilômetros. Foi cansativo, não foi? Mas Deus está falando, o fim desses quilômetros chegou ao fim. Você já está na terra de Naor, na terra da bênção de Deus, aonde você vai levar contigo aquilo que Deus prometeu para você. Você está aí no lugar estratégico, não está? Mas você só precisa de um sinal, uma confirmação de Deus para de fato ser a pessoa certa, o momento certo de você atuar. Quando ele considerava ainda no coração dele, no pensamento dele, ele estava ainda falando com Deus. Deus, ele é muito rápido, ele já sabe, conhece os nossos pensamentos, antes mesmo de sair qualquer palavra da nossa boca, ele já sabe o que nós estamos pensando. Rebeca, ela sai, junto com aquelas moças. E ela vê aquela comitiva, ela vê os servos, ela vê os camelos, é tudo, claro, novo. Quem são esse povo? Não são daqui. Aquilo chama a atenção de qualquer pessoa, como qualquer pessoa que chega no seu bairro, ou uma comitiva, e você fala, quem são essas pessoas? De onde vêm? É claro que Rebeca também estava curiosa para saber quem eram aquelas pessoas. Rebeca, ela está trazendo um cântaro ao ombro, costume daquelas mulheres. E a palavra diz que aquela mulher era muito formosa, era uma mulher que chamava a atenção, e virgem, era tudo que Abraão estava orando para o seu filho Isaac. Ela desce à fonte, e é por isso que eu li para você o versículo de Provérbios, o versículo 5 de Provérbios, capítulo 5, versículo 21, desculpa. Porque nós pensamos que Deus não está nos vendo, nós pensamos que Deus não está sondando, nós pensamos que Deus sequer está observando, mas como eu li para você que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas.
Todas as suas veredas, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você deixa de fazer, tudo aquilo que você faz com amor e tudo aquilo que você faz sem amor. Ele está observando você, ele está sondando você. Quando você pensa assim, não, ninguém está me vendo. Não, não, os olhos de Deus estão sobre você. É interessante o livro de Colossenses, capítulo 3, 23, que tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E fala o subtítulo desse capítulo fala os deveres da família, porque nós esposas, a palavra fala assim que devemos ser submissa aos nossos próprios maridos, como convém no Senhor. E às vezes é chato, às vezes é irritante, às vezes nosso marido não merece muitas vezes a nossa atenção como deveria, porque não fazem também por merecer. Às vezes os nossos filhos não nos tratam como deveríamos ser tratadas, mas o que o servo do Senhor está dizendo aqui é, não, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o teu coração. Não pense que seja para você, não pense que seja para o seu cônjuge, ou para os seus filhos, ou para um amigo, ou para uma família, não. Fazei tudo de coração, como para o Senhor e não para os homens. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou estar ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. E eu sei que é difícil às vezes, mas essa moça ela nos ensina algo tremendo. Ela estava lá para se servir, mas ela deixou de se servir para servir os outros. E se nós estamos vivendo nos últimos tempos da igreja aqui na terra, porque o amor de muitos estão esfriando. As igrejas estão voltadas para os seus deleites. E com certeza há comichões nos ouvidos quando ouvem a verdadeira palavra do Senhor, porque querem ouvir aquilo que agrada. Mas hoje nós estamos vivendo num tempo que ninguém quer fazer nada por ninguém, mas quer receber de todos. Mas essa moça, Rebeca, ela deixou aquele cântaro, ela largou de se servir ou servir a sua família e ela passou a servir pessoas que ela não conhecia. E ela vai e ela desce a fonte, ela enche o cântaro e ela sobe. Quando o servo vai ao encontro, ele diz para ela, dai-me de beber um pouco da água desse cântaro. Ela responde, pode sim, meu senhor, bebe da água. Mas aí ela entende uma coisa, mas também tem os camelos que estão com sede. Agora imagina, 10 camelos que bebem mais ou menos 100 litros de água. Sedentos estavam por percorrer seus 800 quilômetros da Mesopotâmia até Naor. Imagina o nível de dificuldade dela, de ter que tirar cântaros de água, e ter que encher os bebedouros, e ter que dar água aos camelos, e ter que alimentar ou saciar, aquela comitiva. Não sabia ela o que Deus estava preparando para ela. Tem pessoas aqui que estão servindo. Só servem. Servem para tudo, mas nunca é servida por nada. Tem pessoas que estão aqui que dão sempre o seu melhor, mas nunca recebem o melhor de ninguém. Tem pessoas aqui que acordam cedo, dormem tarde, tudo em favor da família. Mas como eu li para você aqui, hoje, e o Espírito Santo de Deus está falando aqui, em corações que estão me ouvindo, que tudo quanto fizerdes, fazei com todo o teu coração. Você está fazendo para o Senhor e não para o homem. Talvez ela pensou assim, eu estou fazendo para eles, mas ela não entendia que os olhos do Senhor estavam sobre ela. Há sempre os olhos do Senhor sobre você, vendo tudo que você está plantando. Tem pessoas que são muito poderosas e falam assim, nunca que vão encontrar o meu podre. Os olhos do Senhor estão sobre o perverso também. Os olhos do Senhor estão sobre os iníquos, os injustos, os arrogantes, os prepotentes. Os olhos do Senhor estão sobre os servos, os fiéis, os adoradores, para dar segundo a medida, a sua medida. Porque nosso Deus, eu falo, não tem a balança dele quebrada, ele é justo, fiel até o fim. Então essa mulher, ela estava esperando nada em troca, ou não estava à espera de nada. E quando ela acaba de tirar a água e ela dá para os camelos daquele servo, todos bebem. Aí eu li o versículo para você.
21, 24. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado bom termo à sua jornada ou não. Esse é um exemplo para mim e para você. Andou os 800 quilômetros, chegou no lugar indicado, estratégico, falou com Deus e Deus já está respondendo. Agora eu vou observar em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor vai dar bom termo à minha jornada ou não. Deus é fiel. Independente do que você está passando, eu continuo dizendo e afirmando para você, Ele é fiel. Ele é fiel. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando. Talvez seja a pior luta da sua vida nesse exato momento, mas Deus está dizendo, eu continuo fiel e eu sou fiel. Quando os camelos acabam de beber, sabe o que aquele homem faz? Ele toma um pendente de ouro, avaliado em muito, muito, muito dinheiro atualmente. Ele pega 2 pulseiras, sabe? E põe nas mãos dela. Ouro, ouro. Pergunta de quem ela é filha, qual a família e o melhor, quando ela fala de quem ela é filha, ele fica assim, meu Deus, só Deus mesmo para fazer isso. Parente de Abraão, irmão de Abraão, neta de Naor. Ah, pois, porque ela era filha de Betuel, e Betuel era filho de Milca, e Milca era filho, ou é filha, de Naor. E quem era Naor? O irmão de Abraão. Deus preparou da linhagem dele, do próprio irmão, sangue dele. Aquilo que o servo não estava à espera, Deus surpreendeu. Quando ela fala que quem era o pai, quem era o avô, não tem como negar, não tem como falar, não foi Deus. Não tem como, porque aquele homem, o servo de Abraão, ele se inclina e ele começa a adorar o Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de meu servo Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, não saia do caminho. O Senhor me guiou. Não saia do caminho, ainda que esteja difícil o caminho, ainda que pareça que você não vai ver o fim desse caminho, Deus está dizendo para você, continue no caminho, porque eu vou te guiar. O servo de Abraão estava dizendo, quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Não foi ele que foi. Percebeu isso? Não foi ele, a decisão dele, eu vou parar aqui, não. Deus preparando tudo. O caminho é esse. O ponto estratégico também é, mas Deus é que me vai enviar a confirmação para você. Essa é uma palavra de Deus para você nesse dia. Faça tudo com amor, não com ira, não com raiva. Mas essa pessoa não merece. Não merece mesmo. De fato não merece. Mas o Senhor merece. Faça tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Cuida da sua família pelo nome do Senhor. Faça tudo do bom e do melhor no seu trabalho. Dê o seu melhor para a glória do Senhor. É tudo para a glória dele. Você faz para o Senhor. Tem dias que não tem vontade de fazer nada, né? Porque tem gente que é mal agradecido. De fato é mal agradecido. Mas eu estou fazendo como que é para o Senhor. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Todas as suas veredas. Essa é a mensagem de Deus para você nesse dia. Esta mulher, ela foi de encontro ao amor da vida dela e ela nem estava à espera que seria naquele dia. Ela só saiu num dia comum, fazer o habitual e de repente a vida dela se transformou para sempre. Porque Deus, Ele nos surpreende desta forma. Eu saio num dia comum, habitual, estou já com a minha agenda programada e de repente Deus altera toda a sua agenda para te abençoar. Quando ela correu e contou, para a casa dela, para a mãe dela, ela nem imaginava como é que seria aquela trajetória
de volta para a Mesopotâmia, junto com o servo de Abraão. Então ela casou com Isaac e ela se tornou uma das mulheres importantes aqui da genealogia de Abraão. Então o que o nosso Deus faz é surpreendente. Não sai a palavra. Surpreendente. Agora saiu. O que Deus, ele nos faz é surpreendente. A gente fica assim, de boca aberta, olhando. Acha que Rebeca não ficou assim? Uau, tanto ouro. Quem é esse povo? Para onde vou? Para uma família rica, abonada e escolhida por Deus. Quer coisa melhor do que isso? Não tem como. Então, o que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesse dia é: você já percorreu os 800 quilômetros, você está no ponto estratégico e você está pedindo a ajuda de Deus e Deus está falando: já estou enviando a resposta que você me pediu. Já tem resposta minha chegando aí até você. E você vai saber que fui eu que te mandei a este lugar. E você vai entender que você não vai voltar de mãos vazias, mas que a minha bênção, ela vai te acompanhar. É uma palavra tão profética para você. Eu sinto Deus ministrando através da minha vida. Ele está dizendo para você: você não voltará de mãos vazias, mas você vai se alegrar, assim como Rebeca também se alegrou. E muito mais o servo de Abraão. Amém? Essa é a mensagem de Deus para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.